Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos resolver mais uma questão de geometria plana. E a questão é a seguinte: eu quero calcular a área deste triângulo ABC, de modo que um dos catetos AB mede 20 centímetros e o comprimento da mediana deste triângulo relativa à hipotenusa, né? A mediana relativa à hipotenusa, mede 26 centímetros. E aí, como é que a gente vai sair desta questão? Veja, primeiramente a gente tem que se lembrar o seguinte, uma formulazinha bem básica, né? Que a área de um triângulo, por exemplo, um triângulo retângulo, é o produto dos seus. É a média do produto dos seus catetos. Tudo bem? Então, ó, é um meio ou um meio da base vezes a altura, ou seja, produto dos seus catetos dividido por 2. Tudo bem? Borrou um pouquinho aqui. Então essa é a formulinha básica, né? Não tem mistério nenhum. Se você trocar a altura pelos catetos ali, vai ficar produto dos catetos dividido por 2. Bom, mas só que eu não tenho o outro cateto. Nós temos que lembrar de uma propriedade aqui muito importante da mediana de um triângulo retângulo, qual seja essa propriedade. Eu vou desenhar aqui uma circunferência para a gente relembrar essa propriedade. Ok? Então eu tenho aqui uma circunferência, nela eu vou construir, né, um triângulo. Eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui está a hipotenusa do nosso triângulo, ou seja, o diâmetro do nosso triângulo, o diâmetro da nossa circunferência é exatamente a hipotenusa de um triângulo que eu inscrevo nessa circunferência. Então, ó, colocando um triângulo retângulo, um triângulo na circunferência, né? Escrevendo um triângulo numa circunferência, se um de seus lados é igual ao próprio diâmetro, então esse triângulo é um triângulo retângulo. O que acontece aqui? Bom, aqui nós sabemos que é 90 graus. Perceba que aqui é o centro, né? Vamos colocar como M ali, como é o nosso caso ali, centro M. Esse segmento é R, né? E este segmento também é R. Note o seguinte, se eu ligar o centro da minha circunferência a um ponto aqui, por exemplo, ao ponto que eu tenho aqui, que eu vou chamar de ponto B, aqui é A e aqui é B, aqui é C. ABC, o triângulo ABC, veja, a hipotenusa é o diâmetro, tudo bem? Então, se eu ligar o meu centro, que é o ponto médio, ao ponto B, que está na linha da circunferência, eu estarei traçando exatamente o raio da minha circunferência, certo? Essa é a propriedade. Como assim, Márcio? É o seguinte, num triângulo retângulo, o comprimento da circunferência é a mesma coisa que o raio do círculo que circunscreve esse triângulo retângulo. Então, isso acontece no triângulo retângulo. O comprimento da mediana é igual à metade da minha hipotenusa. Eu não tenho a hipotenusa, mas eu sei que o comprimento da mediana
é a metade aqui, ó. É a mesma coisa, é esse segmento aqui, ó. Tem a mesma medida, né? Do segmento do centro à extremidade. Ou seja, voltando para o nosso raciocínio aqui, se eu sei que a mediana mede 26, logo aqui mede 26 e aqui também mede 26. Por quê? Porque é o mesmo que afirmar que o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo é 26. Certo? Tá aqui, ó. Tá, Márcio, mas e daí? E daí que nós já encontramos a hipotenusa do triângulo. E encontrando a hipotenusa do triângulo, agora eu tenho, digamos assim, duas informações do triângulo relativas a seus lados e preciso encontrar um terceiro lado, né, que a gente chama de cateto ali no caso, né? Eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto. Por que eu tenho a hipotenusa? Aqui vai dar 52, né? Certo? Então, 26 mais 26, 52. Aqui eu tenho 20, que é um cateto. Preciso encontrar esse outro cateto. Vou chamar esse cateto aqui, ó. Por exemplo, ele está se opondo ao vértice A. Eu vou chamar ele de Azinho, certo? Então, substituindo aqui, ó, o quadrado, aqui vai ser o Bzinho, a hipotenusa vai ser Bzinho, e aqui é o Czinho. Então, olhando para este triângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, você vai ter o seguinte: o quadrado da hipotenusa, perceba, a hipotenusa é Bzinho, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por isso não se prenda a letras, apenas siga o raciocínio que o teorema diz. Eu sei quem é a hipotenusa, aplico tranquilamente. Então, mas quem é B? B é 52, então eu tenho que 52 ao quadrado é igual, o A eu não tenho, eu repito, A ao quadrado, mais o C ao quadrado, C eu tenho, que no caso é 20, elevando ao quadrado, C ao quadrado. Agora, ao invés de eu fazer essa multiplicação, eu vou usar aí o artifício do produtos notáveis, certo? Então vai ficar assim, ó, A ao quadrado, eu vou repetir o 52 ao quadrado, menos 20 ao quadrado. Deste modo, eu tenho o seguinte, que A ao quadrado, isso é a diferença entre dois quadrados, é 52 mais 20 vezes 52 menos 20. Produto da soma pela diferença de dois termos. Daí nós temos que A ao quadrado é igual, aqui dá 72, vezes, aqui vai dar 30, né? E 2, 32. Tá, Márcio, e daí? E daí que eu posso pegar, ao invés de fazer esse produto aqui, vamos tentar melhorar esse produto de dois fatores. Eu posso escrever esse produto de dois fatores em forma de potência, né? Vamos pegar o 72 e decompor. Por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, fiquei com 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E o 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta. Como é um produto, né, pessoal? Opa, deixa eu escrever 2 à quinta. Como é um produto, eu posso repetir a base e somar os expoentes com bases iguais, potências com bases iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, vezes 2 à quinta. É ou não é? Eu posso somar os expoentes cujas bases são iguais, né? No produto, né? Então, ó, eu tenho que A ao quadrado é igual
2 ao cubo vezes 2 à quinta dá 2 à oitava, vezes 3 ao quadrado. Assim eu posso extrair a raiz quadrada. O A é a raiz quadrada de 2 à oitava, vezes 3 ao quadrado. Perceba, o índice é par, né? Os expoentes são todos pares. Então eu posso dividir aqui, ó. Posso dividir o expoente pelo índice e eliminar o sinal de radical. Então eu vou ficar assim, ó, com A igual. Repito a base e divido o expoente aqui, ó. Do 8 dividido por 2 dá 4. Repito a base 3 e divido 2 dividido por 2 dá 1. Eu não preciso colocar o 1 ali. Então eu fiquei aqui, ó, com 2 à quarta, que é o mesmo que 16, né? E 16 vezes 3, então eu vou colocar aqui, ó. Aqui dá 16, né? Então, ó, A é 16 vezes 3, 48. Tá, mas eu não achei a área ainda. Claro que nós já chegamos praticamente na solução. Por quê? Porque a área do nosso triângulo aqui é a base que eu chamei de A vezes a altura, que é 20. Isso dividido por 2. Porém, o A eu achei 48. Então, a área é 48 vezes 20 dividido por 2. Opa, por 2. Então, a área é igual. Bom, posso melhorar isso aqui, né? Aqui vai dar 10. E 10 vezes 48 dá 480 centímetros quadrados. Uma questão bonitinha que envolve aí a propriedade da mediana de um triângulo retângulo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.